Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre partida estrela-triângulo do motor de indução trifásico. Então, antes de fazer lá no CAD Simu, aquela montagem básica nossa, a gente vai fazer algumas análises aqui a respeito da partida estrela-triângulo. Então, a primeira análise que a gente vai fazer é relembrar alguns conceitos aqui do sistema trifásico. Então, o sistema trifásico ele tem três ondas senoidais defasadas em 120 graus. Aqui a gente tem L1, L2 e L3. E de acordo com o fechamento que a gente faz nas bobinas do nosso motor, a gente vai ter uma tensão nesta bobina que vai depender desse fechamento. Então, os dois fechamentos básicos que a gente consegue fazer é o fechamento estrela e o fechamento triângulo. Então, a gente vai analisar aqui em termos de corrente e tensão desses dois fechamentos e depois a gente vai ver o que acontece no motor. Então, o primeiro fechamento que a gente vai ver é o fechamento estrela. Então, o que a gente consegue observar aqui do fechamento estrela? Eu tenho essa tensão aqui, que é a tensão de linha, é aquela que eu vou alimentar aqui o meu motor. Tenho uma corrente de linha. Essa corrente de linha, ela vai ser a mesma que a corrente de fase que vai estar circulando na bobina. Então, a tensão de fase e a corrente de fase é aquela que está na bobina. Então, se eu observar aqui, a minha tensão de fase é essa que está na bobina. Ela não é a mesma que a corrente de linha que alimenta aqui essas extremidades. Como que eu faço o cálculo dessa tensão de fase em relação à tensão de linha? A tensão de fase ela vai ser igual à tensão de linha dividida por raiz de 3. Então, essa tensão aqui é a mesma coisa que a tensão de linha dividido por raiz de 3. Então, se a gente tiver uma tensão de linha de 220 volts, nessa bobina aqui, a gente vai ter 127 volts. Então, eu reduzo, considerando que a gente tem 220 volts aqui na tensão de linha. Então, aqui eu vou ter 220 também. Por que isso acontece? Porque a gente faz aqui um cálculo, é uma soma vetorial das tensões aqui nas bobinas. Então, a gente vai aproveitar esse princípio no motor para a gente fazer inicialmente esse fechamento, aplicar uma tensão reduzida na bobina do motor, e se eu aplico uma tensão reduzida na bobina do motor, consequentemente eu tenho uma corrente reduzida no momento da partida, só que também como efeito colateral eu tenho a redução do conjugado, que é aquela força que o motor tem no momento da partida. Depois que a gente partir o motor, a gente vai fazer a transição para o motor para o outro fechamento que é o triângulo. Então, no fechamento triângulo, o que a gente observa aqui? A gente observa que a tensão de linha é a mesma tensão que a tensão de fase. A única coisa que eu vou ter uma divisão vetorial aqui é das correntes de linha entre duas de fase. Então, se eu aplicar 220 agora, aqui na tensão de linha, na bobina eu vou ter 220 volts. Então, a primeira conclusão que a gente observa é que a tensão do fechamento no triângulo tem que ser a mesma tensão da rede. E aí o motor vai estar operando nos seus valores nominais. Tensão nominal, corrente nominal, rotação nominal, conjugado nominal também. Então, são os princípios que a gente tem que trabalhar. A divisão que a gente tem, que ocorre aqui na corrente, que é a corrente de fase, ela vai ser a corrente de linha dividido por raiz de 3. Ficamos com os valores nominais. Esse cálculo vai ajudar para a gente se for fazer algum tipo de proteção diferenciado, pegando apenas uma parte das bobinas. Então, no primeiro momento aqui, o que a gente vai analisar? Quais são as características dessa partida? Ela é uma partida diferente das anteriores. O custo dela é reduzido em relação a quem? Ao soft starter, o inversor de frequência e a partida com alto trafo. Ela tem pouca influência na rede, ou seja, fundamento de tensão,
circuito, porque quando eu parto o motor, essa corrente é reduzida, eu não tenho problemas na rede. O afundamento de tensão seria no momento da partida, você aplicar a partida e a corrente é tão elevada que eu acabo reduzindo, ocasionando uma redução na tensão. O conjugado da carga aqui, ele tem que ser inferior a 1/3 do conjugado nominal, porque nesse momento o conjugado ele é reduzido em 1/3. Então é o preço que a gente paga para fazer essa partida. Outra característica importante, o motor tem que ter no mínimo 6 terminais para a gente poder fazer a transição desses terminais nesse fechamento. A tensão da rede deve ser igual à do fechamento triângulo, como a gente tinha observado anteriormente. Ela permite um elevado número de manobras, que é uma vantagem, principalmente em relação ao soft starter, que você tem que analisar quantas manobras por hora são permitidas, e do autotransformador também, que o número de manobras por hora é reduzido devido ao aquecimento do autotransformador. E a comutação do estrela para o triângulo deve ocorrer quando o motor atingir pelo menos 90% da rotação nominal. Para a gente, em métodos práticos, desenvolver aí qual que é o tempo de ajuste, a gente vai considerar o tempo de partida do motor o mesmo tempo que está lá na folha de dados do motor do tempo de rotor bloqueado a quente. O que seria esse tempo de rotor bloqueado a quente? Seria o tempo máximo que o motor suporta com o rotor bloqueado sem queimar, sem se danificar. Então a gente vai considerar esse tempo aí como o tempo de partida. Então, seguindo aqui, vamos analisar aqui uma placa de um motor para fazer alguns cálculos e algumas análises. Então a primeira análise que a gente vai fazer é essa aqui. Tensão da rede tem que ser a mesma do fechamento triângulo. Então aqui temos o fechamento triângulo. Tem no mínimo 6 terminais. 6 terminais aqui para a gente poder fazer o fechamento. Relação aqui da corrente. Então a corrente aqui 37 amperes no fechamento triângulo. E a corrente de partida, a relação é 8,3 vezes. Então quer dizer que a gente pode fazer um cálculo aqui pegando a corrente nominal e multiplicando por esse fator IP e N, a gente descobre a corrente de partida. Então pegando 37,6 vezes 8,3, a gente descobre que a corrente de partida desse motor com o fechamento triângulo, ou seja, uma partida direta, é 312,08. Então é uma corrente bem elevada aí, considerando que a gente tem aqui um motor de 15 cavalos. Se a gente fizer a partida estrela-triângulo, o que a gente vai fazer para descobrir qual a corrente? Então a gente vai pegar essa corrente de partida e vai dividir por 3, porque a gente viu que é 1/3. Dividindo 312 por 3, a gente chega num valor aqui de 104,03 amperes. Então a gente reduziu bastante aí 1/3 a corrente de partida desse motor. Feito isso, a gente vai fazer o cálculo do nosso motor exemplo. Então, pegando a folha de dados do site da WEG, o fabricante aqui é a WEG, a gente analisou que o tempo de rotor bloqueado a quente é de 9 segundos. Então, a gente vai pegar esses 9 segundos, fazer um cálculo aqui de 90% desse valor e chegar à conclusão que o nosso temporizador tem que estar ajustado aqui em 8,1 segundos. Então, essas são as informações que a gente vai precisar para o nosso projeto. Feito isso, vamos analisar agora o que vai acontecer com o motor. E a próxima imagem aqui ela é bastante importante para a nossa análise, principalmente na parte da potência. Primeira análise, nosso motor vai iniciar o fechamento aqui em estrela. Para fazer o fechamento em estrela, eu preciso ligar aqui o 2, V2 e W2, interligar eles, ou 4, 5 e 6. Aplico a tensão da rede aqui de 220 volts. Então, se eu tenho 220 volts na rede, na bobina eu vou ter 127 volts. A corrente de partida vai ser reduzida para 104. E se esse motor aqui atingir uma aceleração, a corrente vai ficar em torno de 12,53 amperes até a comutação para o triângulo. Depois de um tempo, o
que a gente calculou lá de 8,1 segundos. Esse motor aqui, ele tem que estar no fechamento triângulo, que é o fechamento que a gente tem aqui. Então, para fazer o fechamento, eu preciso ligar o L1 aqui no 1,1 e o L1 também tem que vir aqui no W2. O L2 vem no V1 e vem no U2. O L3 no W1 e no V2. Então esse é o fechamento. A tensão nominal da rede 220 volts, que vai ser a mesma tensão na bobina. A corrente nominal desse motor 37,6 amperes e a tensão de fase que está na bobina de 21,71 amperes. Então, com base nesse desenho, vai auxiliar a gente fazer aqui o nosso fechamento na parte de potência do motor. Então vamos lá. Então vamos lá. Abrindo aqui o CAD Simu, lembrando que a senha é 4962. A gente vai dar aqui um OK. Vou ajeitar aqui para ficar no tamanho correto aqui da página. E aqui aplicando o zoom na página. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, alguns processos eu vou fazer um pouco mais rápido, porque em vídeos anteriores a gente já viu como que acontece. Então eu vou desenhar o diagrama de potência desse lado e o diagrama de comando desse lado de cá. Então, começando aqui pelo diagrama de potência. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui nesse diagrama de potência? A gente vai precisar das alimentações. Então, vou vir aqui no menu de alimentações, né? Já viu aqui nesse menu. Vou pegar aqui 3 fases e o terra. Vou colocar aqui no botão direito. Vou precisar aqui das proteções. Então, vou vir aqui pegar a proteção. Vou pegar um disjuntor motor, não vou colocar a chave seccionadora dessa vez. Vou fazer aqui direto, disjuntor motor para proteção. E vou precisar agora de 3 contatores. Então vou ter 3 contatos de potência. Vou colocar aqui os 3 contatos de potência. Vou colocar um aqui, outro aqui ao lado e outro aqui. Então eu vou melhorar aqui o layout, que eu vou precisar de algumas distâncias aqui para a gente poder fazer o fechamento. Então a gente vai definir alguns fechamentos e o nosso motor agora, que é a parte importante, tem que ser um motor aqui com 6 terminais. Então a gente vai colocar aqui o motor com 6 terminais. Então temos aqui a estrutura do nosso diagrama de potência. Então temos aqui alimentação, disjuntor motor, pode ficar mais próximo, contator aqui para o fechamento e o motor com o fechamento aqui, a possibilidade dos 2 fechamentos. Feito isso, temos que definir aqui quais funções cada contator vai ter. Então eu vou chamar aqui de K1. Então, clico 2 vezes, mudo o nome. Lembra que a letra aqui, o tamanho da letra é importante. Este contator aqui, vou chamar de K3, por causa da sequência de acionamento, ele vai ser responsável pelo fechamento do triângulo. E esse aqui, a gente vai chamar ele de K2. Então, o primeiro fechamento que a gente tem que fazer, qual que é? É o fechamento estrela. Então, para fazer o fechamento estrela, a gente tem que interligar o W2, o U2 e o V2 no mesmo ponto. Só que agora esse fechamento tem que ser feito por um contator. Então, quem vai ser o responsável por fazer esse fechamento? Lembra aqui pegando o fio. Quem vai ser responsável por esse fechamento vai ser aqui o K2. Então eu vou fazer o fechamento
aqui no contator e vou interligar aqui com esse contator. Então, se eu tenho que fazer o fechamento, vou pegar aqui, ó, por uma questão de layout, vou colocar nessa ordem. O W2, o U2 e o V2 estão aqui. Então, quer dizer, quando eu fechar este contator, eu vou ter o fechamento aqui em estrela. Agora preciso alimentar. Então vamos alimentar aqui o nosso circuito. Temos aqui as 3 fases para o disjuntor motor. Depois das 3 fases, o K1 vai ser o contator responsável pela alimentação principal desse motor. Então aqui o L1 vai no 1, o L2 direcionado ao V1 e o L3 aqui direcionado ao W1. Feito isso, aí vamos acertar esse cabo aqui, né? Feito isso, nosso motor aqui ele já pode partir. Então o que a gente percebe? Quando o motor partir, ele vai ter que ligar primeiro aqui o K2, depois ligar o K1, contar um tempo e fazer o fechamento. E lembrando do desenho, o nosso desenho, como que eu posso fazer esse fechamento? Eu vou lembrar aqui das alimentações. Então, se eu lembrar lá do nosso fechamento, qual é as ligações que a gente tem que fazer para ter esse fechamento? Então, o que a gente vai precisar lembrar aqui? Então, eu vou importar uma imagem daquela imagem que a gente fez na apresentação. Então, vou vir aqui em Import Image. Vou dar um zoom aqui para a gente ver o que a gente fez. Import Image. Venho aqui, vou carregar a imagem. Então, tem a imagem aqui do fechamento triângulo. Vou dar um abrir e um carregar aqui. Então, um OK. A imagem vai aparecer, eu consigo arrastar aqui para a gente lembrar qual é a ligação. Então, se eu observar aqui, o L1 ele está vindo para o 1 quando o fechamento aqui da alimentação está sendo feito, através de K1. O que eu preciso fazer com o L1 agora? Eu preciso pegar este L1 e trazer aqui para o W2. Então eu vou pegar aqui esse contator aqui, o L1 tem que vir para esse contator e eu tenho que direcionar lá para o W2. Então eu vou pegar essa primeira conexão aqui. Então vamos fazer esse primeiro direcionamento. Vamos lá. O L1 vem para o W2. Então acabamos de fazer esse trecho aqui, ó. L1 vem para o 1, L1 vem aqui para o 2. Então vamos observar aqui, ó. L1 vem para o 1, L1 vem para cá e vem para o W2. Então a gente fez esse primeiro fechamento. Agora a gente vai fazer o fechamento de L2. L2 vem para o V1. Então vamos observar aqui, ó, L2 está aqui em cima. L2 vem para o V1. Agora o L2 tem que vir para essa contatora e eu tenho que direcionar ele aqui para o U2. Então esse contato eu tenho que direcionar aqui para o U2. Então vamos fazer esse fechamento. Então o L2, vou pegar aqui o L2, ele tem que vir em direção ao U2, que é o do meio. E a última ligação, então vamos confirmar aqui, né? O L2 está vindo aqui, está vindo para V1. L2 para V1. L2 vem para cá, L2 vem para cá, veio para a conexão do meio é o 2. Então vamos ver, L2 vem aqui e chega em U2. Então a conexão está correta.
Vamos para a próxima conexão. Qual é a próxima conexão? O L3 vem no W1. Então, vamos lá. L3 está aqui, L3 chega no W1. Depois o L3 tem que vir para cá e chegar até o V2. Então o L3 vai vir para cá e vai chegar onde? No V2, que é essa conexão aqui. V2. Fazendo a conexão de L3, chegando aqui em V2. Então nosso diagrama de potência ele já está quase completo, faltando apenas o aterramento aqui para o motor e mudando a identificação aqui para M1. Para apagar a imagem, que já foi útil para a gente, é só selecionar aqui e apertar a tecla Delete. Diagrama de potência feito. Precisamos fazer agora o nosso diagrama de comando. Então vamos lá fazer o nosso diagrama de comando. O diagrama de comando vai seguir aquela mesma estrutura que a gente fez anteriormente. A gente vai pegar aqui uma alimentação de fase, neutro e terra. Fazer a inversão por causa do formato da fonte. Se a gente lembrar que a fonte aqui ela fica melhor tendo o negativo para o lado esquerdo. Então a gente vai fazer aqui uma inversãozinha nela para não cruzar o cabo. Chego, seleciono o componente, venho na opção aqui de espelhamento e espelho o componente, selecionei, espelhei. Então já consigo aqui fazer o nosso circuito aqui inicialmente da fonte. A gente vai pegar aqui e colocar um fusível de proteção, um fusível simples. Vai vir aqui no positivo, vou chamar esse fusível de F1. A nossa fonte aqui, vamos chamar ela aqui de V1. E vamos fazer a ligação. Vou fazer a rotação do fusível por causa do aspecto espaço. Então para fazer a rotação, venho aqui e seleciono a movimentação que eu quero. Então, movimentei, F1 está aqui. Lembrando que a gente sempre trabalha lá com os barramentos. Então a gente vai fazer aqui um barramento de negativo. Trazer aqui um barramento de negativo. E um barramento de positivo após o fusível. Então o fusível está aqui. O nosso barramento aqui de positivo está aqui. A alimentação da fonte. Então a gente tem aqui a fase, o neutro e o terra da fonte. Então aqui vamos, aqui o cabo comum aqui sumiu. Diagrama de comando pronto. O que a gente precisa fazer para esse diagrama aqui começar a funcionar? Então vai ter algumas observações que são bem importantes em relação ao estrela triângulo. A primeira delas é a gente ter a noção do intertravamento, aonde que a gente tem que ter o intertravamento. Por exemplo, eu não posso ligar o K2 e o K3, então eu tenho que ter o intertravamento entre elas. Vou utilizar agora o temporizador. E o tempo de transição entre a estrela e o triângulo, eu tenho que ter um tempo de desligado ali, um tempo que eu não tenho nenhum fechamento no motor, de pelo menos 2 ciclos da rede. Com isso eu garanto evitar a formação de arco no contator, aumentando assim a vida útil deles. Então existem relés prontos para isso, estrela triângulo. A gente vai fazer aqui uma abordagem que é uma abordagem mais clássica. Então para fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer, pegar aqui um contato auxiliar. Então lembrando aqui, né, onde eu peguei os contatos, vou pegar aqui um contato auxiliar de Q1 para fazer a proteção. Então vamos lá, contatinho auxiliar aqui de Q1. Vem aqui, altero o nome. Lembrando, separação aqui sempre mesmo valor, Q1. Vou ter um botão que desliga todo esse conjunto. Então esse botão aqui, eu vou vir aqui nos botões, vou pegar um botão NF,
normalmente fechado. Vou colocar ele aqui embaixo. Vou diminuir um pouquinho o espaço. Aqui. Esse botão aqui vai receber o nome de S0. Vou descer um pouquinho mais esse cabo aqui por causa do que eu vou precisar de mais espaço. Lembrando do fio aqui. Errei o fio. Faz de novo. Melhor técnica que você pode fazer. Então é isso aí, galera. Deixa eu pegar aqui, meu positivo está aqui. Aqui eu vou acabar usando o fio aqui. A cor não importa, vou usar o fio marrom aqui para fazer essas interligações. Agora o que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer é ligar o K2. Então nessa linha aqui eu vou colocar a bobina do K2. Então a bobina do K2 ela vai vir aqui. Então o primeiro cara que eu vou ligar, K2. Ligando o K2, eu tenho que me preocupar com uma coisa, que eu tenho que ter um intertravamento aqui entre K2 e K3. Fazer aqui a ligação. E também vou precisar ligar o temporizador. Então vamos lá, galera. Deixa eu ligar aqui. Liguei. Quando eu pressionar o botão S1, o que tem que acontecer aqui? Eu tenho que ligar o K2 e também já começar a contagem de tempo. A gente vai iniciar a contagem de tempo. Quando esse tempo contar, a gente vai usar um temporizador com retardo na energização, aquele que você liga, depois de um tempo ele fecha o contato. Eu vou querer desligar esse K2 e vou querer também ligar o K3. Então primeiro a gente tem que fazer o fechamento. Então esse temporizador, eu vou vir aqui pegar a bobina do temporizador. É um temporizador com retardo na energização. Então esse temporizador com esse símbolo aqui com o X do lado. Vou colocar ele aqui ao lado do K2. Então esse temporizador aqui, que eu vou chamar de KT1, a gente já fez o ajuste, ele vai ter 8,1. Então 8,1 vou arredondar para 8 segundos. Clico duas vezes, faço o ajuste de tempo e nomeio ele. Então esse temporizador, quando ele ligar, ele também vai desligar o meu contador. Então a gente vai colocar ele aqui e vou colocar um contato dele. Quando ele acionar, quando ele contar o tempo, ele vai derrubar esse contador. Então eu já vou fazer um primeiro intertravamento. Só que o contato de temporizador não é um contato simples. Você tem que pegar um contato aqui que tem esse formato aqui. Então a gente vai usar um contato normalmente fechado. Se você tiver um temporizador com contato reversível, é só pegar aqui a parte fechada desse temporizador. Como geralmente é reversível, eu vou colocar aqui um contato reversível. Então esse contato reversível vai vir aqui. E a gente vai fazer um primeiro teste já com esse diagrama. Então o contato reversível está aqui. Então eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado que o contato reversível eu acabo deslocando aqui um pouco o meu comando. Então para deslocar, vou tirar aqui esse contato, vou selecionar esse bloco e vou puxar o bloco todo aqui para o lado para a gente poder ter o layout correto. Então esse contato aqui ele vai pertencer a KT1. Então a gente vai fazer um primeiro teste aqui, colocando um botão para ver se isso acontece. Então vou colocar um outro botão aqui para acionar esse conjunto para a gente ver se isso acontece. Então botão NA. Vou chamar aqui de S1. Então vamos lá, vamos fazer esse teste. Depois eu vou ter que fazer um acerto aqui em termos de layout.
Então o temporizador aqui eu vou pôr para contar, a gente vai ver que esse aqui é um teste que a gente vai fazer. Iniciei a simulação, fechei o disjuntor motor, pressionei o botão, ligou o K2, vai contar um tempo. Então eu preciso fazer uma retenção nesse K2, né? Não vou poder ficar segurando o botão. Vamos analisar se depois de um tempo esse temporizador aqui derruba o K2, que é o fechamento. Olha lá, derrubou o K2. Então nesse primeiro momento, esse circuito aqui conseguiu cumprir o que a gente estava pensando. Então vamos lá, pessoal, fiz um acerto aqui no layout. A gente vai fazer agora algumas observações. Um dos princípios é primeiro eu tenho que ligar o K2, fazer o fechamento e depois ligar o K1. E o K2 também não pode ligar com o K3. Então, para fazer isso acontecer, o que a gente vai fazer aqui no nosso comando? Então, nessa linha aqui, a gente vai fazer o contato de intertravamento aqui, pegando um contato NF do K3, e vai colocar um contato aqui também do K1. Então, se o K1 estiver fora, então aqui a gente pega aqui K1, K3 intertravamento. Então, para ligar o K2, eu preciso que o K1, né, no primeiro momento, que o K1 e o K3 estejam fora para poder fazer essa ligação. Então, vamos fazer essa ligação aqui. Depois a gente tem que fazer aqui mais uma melhoria aqui no layout. Então, o que eu vou precisar fazer no meu layout? Eu vou precisar um pouquinho mais de espaço aqui. Então, eu vou subir esse conjunto todo aqui. Eu vou precisar de um espaço aqui. Então, eu vou subir esse conjunto todo aqui. Conseguir o espaço que eu queria. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o fio de terra. Vamos fazer as ligações aqui e ver nesse primeiro momento. Então, K1 tem que estar fora, K3 tem que estar fora, com intertravamento, e eu consigo ligar aqui o K2. Só que quando eu ligar o K2, eu tenho que manter ele ligado. Então vai ter que aparecer aqui um contato de selo. E depois que eu ligar K2, eu tenho que ligar K1. Então vou colocar a bobina do K1. Primeiro eu ligo o K2, depois eu ligo K1. Então a bobina aqui de K1. Então, para K1 poder funcionar, primeiro eu tenho que ligar K2. Então, a minha alimentação principal, de onde que ela vai vir aqui? Ó? Então, aqui eu vou ter o contato aqui do S1. Então, embaixo dele aqui, eu vou ligar aqui K1. Só que para ligar o K1, nessa linha aqui, eu preciso ter o contato de K2. Então, vamos colocar aqui um contato auxiliar de K2. Depois da numeração, a gente faz o acerto da numeração dos contatos. Então, K2, K1 só vai ligar depois que K2 ligar. Só que quando o K1 ligar, eu tenho o problema de desligar o K2. Então, eu preciso colocar aqui um contato de retenção aqui em paralelo com esse K1 fechado. Então vamos lá, vamos fazer aqui um contato de retenção. Então fazendo esse contato de retenção, então aqui a gente vai colocar o contato de retenção aqui para segurar o K2 ligado nesse primeiro momento. Então aqui vai ser um contato de K2. A gente vai entender porque que a gente não pode compartilhar esse contato. A gente vai ver direitinho aqui por causa desse estilo de comando que a gente está fazendo. E aqui eu vou ter o selo aqui de K2. Então a retenção de K2. Então vamos fazer esse primeiro teste de novo aqui para ver esse circuito parcial como que ele vai se comportar. Então inicialmente aqui liguei,
Então, estou segurando aqui K2, contou o tempo, K2 vai abrir. Quando o K2 abrir, o que vai acontecer ali com o K1? Ele vai acabar caindo e vai acabar voltando. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que manter K1 ligado. Então, a gente tem que manter também essa alimentação que o botão fornece aqui com a retenção. Então, o que a gente faz aqui para fazer essa primeira retenção? A gente vai colocar aqui, vai fazer um outro selo, só que dessa vez a gente vai puxar a alimentação aqui de cima e vai querer reter quem ligado? A gente vai querer reter K1. Então, K1, quando o K1 ligar, no momento que K1 ligar, eu já parei de pressionar o botão, só dei um pulso e liguei K2. K2 vai iniciar esse processo. Vou precisar aqui de um contato de K1 para fazer essa retenção. Então, o contato de K1, ele vai fazer a retenção da alimentação, que está chegando ali em cima. Então, esse contato aqui pertence a K1. Ele vai segurar K1 ligado. Então, vou fazer aqui, ó, puxei aqui, alimentação, a retenção acontece aqui. Então, a gente não vai ter mais aquele problema do temporizador ficar indo e voltando. Vamos de novo fazer o teste, porque eu tenho que reter K1. Liguei, ó, K2 reteve. Então, se a gente observar aqui, o que aconteceu? Olha onde está acontecendo o nosso selo aqui, ó. Por esse caminho é o selo de K2. Contando o temporizador, depois de um tempo, esse temporizador vai abrir, K2 vai cair. Então, quando K2 cair, o que acontece? K2 caiu, porque o temporizador abriu, retirei o selo dele, abriu aqui, só que esse contato reteve K1 ligado. Então, vamos de novo fazer um teste. Ó, desliguei aqui meu circuito, vou desligar meu circuito aqui, desliguei o circuito, iniciei o ciclo. Ó, primeiro o fechamento, depois K1. Vai contar os 8 segundos, eu tenho que derrubar apenas K2. Depois que K2 cair, eu preciso ligar K3. Então o K3 ele só pode ligar se o K1 estiver ligado e o K2 estiver fora. Então aqui eu não tenho mais fechamento, meu motor não está ligando. E aí com esse tempo de transição eu consigo fazer o meu circuito, fazer o fechamento estrela-triângulo. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer a bobina de K3. Então, vamos lá, K3. Quando o K3 vai ligar? Quando K1 estiver dentro. Então, vou colocar aqui até do lado, um do lado do outro. E eu tenho que ter o intertravamento em relação a K2. Então aqui eu tenho K1 e aqui o intertravamento de K2. Nesse caso, por que eu não preciso de retenção para o K3? Porque o K3 ele depende de K1. Então vamos fazer o acerto aqui para melhorar o layout. Liguei aqui, ligamos aqui e vamos ligar aqui o nosso negativo. Então, como o nosso circuito vai funcionar? No momento que eu energizar aqui o circuito, eu vou apertar esse botão, vou ligar K2, K2 vai fechar esse contato, que é o de selo, vai fechar esse contato aqui, ligando K1. A partir do momento que K1 ligou, esse contato aqui ele abre, mas eu continuo com K2 ligado por causa da retenção e fecho esse contato para fazer a retenção de K1. Começou a contagem do tempo. Após a contagem do tempo, esse contato vai abrir, vai derrubar K1, K2, então K2 sai fora,
vai abrir este contato, esse contato também sai fora, vai abrir esse contato e K1 vai ficar ligado apenas pelo selo. Quando o K2 abrir e o K1 estiver ligado, eu ligo K3. Então vamos fazer o teste aqui. Fazendo o teste, liguei a geral, pressionei S1. Opa. Pressionei S1, ligou quem? K2, o temporizador, retenção de K2, liguei K2, liguei K1. Quando o temporizador cair, o que vai acontecer? Esse contato vai abrir, eu vou derrubar K2, não vou ter mais a retenção de K2 aqui. Aqui eu não preciso mais segurar o K1. E quando o K2 cair, K3 vai ligar, fechando o motor assim em triângulo. Então a gente tem a partida aqui, estrela, triângulo. Então o que a gente pode colocar aqui? Em relação às observações do nosso circuito. Aqui, esse contator aqui vai ser responsável pelo fechamento estrela. Então quem que é? K2 faz o fechamento da estrela. Então, temos aqui o K2, fechamento estrela. O temporizador é o tempo da transição. Vou colocar aqui da transição do estrela para o triângulo. Então a gente fez aquele ajuste de 8 segundos. Então, vou colocar aqui ajuste 8 segundos. K1 é responsável pela alimentação. Então, esse aqui é o contator de alimentação. E o K3 é responsável pelo fechamento triângulo. E aí eu posso fazer uma sinalização para esse circuito. Quando ele estiver aqui na transição do estrela para o triângulo, a gente vai fazer aqui uma jogada aqui para essa iluminação. Vamos colocar aqui dois pontos de iluminação, duas lâmpadas, só que eu vou colocar aqui no fundo. E a gente vai pegar aqui um temporizador, que é um temporizador intermitente. Então tem um temporizador aqui que ele é um temporizador intermitente. Então vendo as bobinas aqui, ó, tem o pulso gerador, mas eu tenho o flash relay, que é um temporizador intermitente, que é esse carinha aqui. Então a gente vai ligar ele direto. Então ele vai fornecer aqui um sinal oscilante para a gente. De novo aqui o rearranjo do cabo, né? Sempre faço isso aqui com vocês para a gente ver que a gente vai montando o circuito e vai fazendo os acertos. Se você tiver problema, esse aqui é o procedimento. É o melhor assim que até hoje eu tenho notado. Então esse cara aqui vai ser o KT2. E eu vou colocar ele para oscilar de 500 em 500 meio segundo. Então ele vai ficar ligado direto. Vai ter um contatinho dele. Então esse cara aqui, liguei o circuito, ele vai me fornecer um contato ali aqui, um sinal oscilante. E aí esse sinal eu vou colocar na lâmpada. Então a primeira lâmpada que eu vou colocar aqui, que eu vou chamar de H1, ela vai ser a lâmpada do motor desligado. Então aqui vai ser a lâmpada verde, motor desligado. Como que eu consigo comprovar que o motor está desligado? Motor desligado, a gente viu que o tempo de transição é muito pequeno. Eu posso colocar aqui o contator de K1, que ele é a alimentação principal. Então vou colocar aqui um contato de K1, normalmente, desligado, normalmente fechado. Então alimentação principal.
e aqui o nosso fio de retorno. Então essa lâmpada vai indicar que o motor aqui está desligado. Então vou fazer esse teste. Liguei lá, motor desligado, sem problema nenhum. Se eu ligar o motor, então ligamos, olha lá, já apareceu aqui, desligou. Então nosso circuito aqui está correto até esse momento. De novo, então, dar uma melhorada aqui depois, principalmente em relação ao temporizador. Vou trazer o temporizador um pouquinho mais para cá, para não omitir o tempo. Agora o contato desse temporizador. Então ele é um contato que vai ficar oscilando. Então eu tenho que pegar esse tipo de contato aqui. Então vou pegar esse contato e vou colocar ele aqui. Qual que vai ser a ideia aqui desse contato? Se eu tiver aqui, então ele vai ser o contato de KT2. Se eu tiver no momento da estrela e do triângulo, ou seja, se eu tiver na estrela, essa lâmpada vai piscar. Então quem que é o fechamento estrela? O fechamento estrela está aqui no K2. Então vou pegar um contato auxiliar aqui de K2. Então enquanto o K2 estiver ligado, essa lâmpada vai estar piscando. Então vamos fazer esse teste aqui. Então está aqui. Chegamos aqui. Aqui. Opa. E a nossa lâmpada. Vamos ver aqui ela. O cabo. O mouse está dando umas falhadas aqui. Vamos acertar aqui. Jogo de paciência, galera. Jogo de paciência. Às vezes aqui a gente... Então vamos ver se isso acontece mesmo. Ó, liguei a geral. Liguei. O temporizador aqui não funcionou. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, pessoal. Tive um erro aqui. Na verdade, eu queria 200, eu coloquei 500 aqui. É 200 milissegundos. Vamos iniciar aqui para ver se acontece. Agora eu vejo aqui o contato oscilando. Então liguei aqui o motor. Olha lá, a lâmpada piscando. Vou trocar a cor dela. Mas vamos fazer esse primeiro teste aqui, depois a gente tem que reter que o motor está ligado. Então, lâmpada piscando. Quando eu tiver a transição aqui para o triângulo, que é o K3 que vai ligar, que vai fazer o fechamento triângulo, eu tenho que manter essa lâmpada acesa. Então, passando o tempo aqui que a gente vê, dos 8 segundos, às vezes o tempo demora um pouco mais por causa da velocidade da simulação. Derrubei o K2, o que vai acontecer? Essa lâmpada vai apagar. Aí eu tenho que acender de acordo com o K3, porque o K3 que está aqui, ele é responsável pelo fechamento triângulo. Então o fechamento triângulo ele vem aqui, então eu tenho que colocar um contato aqui pertencente a K3. Só que esse contato ele não pode fazer parte da intermitência. Então o contato de K3 ele vem em paralelo com esse contato aqui de K2. Então a gente vai fazer já os dois acertos, que é trocar o nome da lâmpada para H2 e aqui ser a lâmpada vermelha. Opa, aconteceu aqui um deslocamento do cabo vermelho aqui. Vamos acertar esse deslocamento. Então peguei aqui o cabo vermelho e a gente fez a ligação. Então qual que é a ideia desse circuito aqui? A gente teve aqui esse deslocamentinho aqui dos fechamentos. Vamos colocar aqui uma bolinha aqui para fazer a conexão. A ideia desse circuito é fazer aqui a partida estrela-triângulo. Quando tiver na estrela, esse motor aí vai estar partindo e a lâmpada vai estar piscando. Quando eu chegar no fechamento triângulo, vai ficar acesa a lâmpada vermelha. Então esse aqui indica desligado. Essa lâmpada. A outra lâmpada aqui ligado. E eu vou colocar uma observação aqui. Pisca, eu estou no triângulo, na estrela, perdão.
e ali o piscador lá, o relé de pisca. Então vamos fazer o teste do nosso circuito aqui. Liguei a alimentação, liguei a geral, apertei S1, a lâmpada piscando. Então a gente tem aqui, ó, enquanto o K2 estiver ligado, essa lâmpada vai estar piscando porque o meu fechamento aqui eu estou na estrela e o motor está girando aqui com uma corrente menor. Passado o tempo, K2 vai cair. Depois que K2 cair, eu vou ligar K3, que vai fechar o meu fechamento aqui do motor em triângulo, e aí a lâmpada vermelha vai ficar acesa. Então vamos esperar esse momento, que vai ser agora. Lâmpada acesa, indicando que o motor aqui está em operação normal. Para desligar o motor, basta apertar aqui o S0. Então, apertei o S0, desligo o motor, acende aqui a lâmpada verde. O que a gente observa aqui? Você pode ver que esse contato aqui, depois a gente pode pôr um contato em um relé, um contato auxiliar, e usar em mais pontos aqui do meu circuito. Então o que a gente tem aqui para finalizar? Vou colocar aqui que K1 é da alimentação do circuito. Eu não tinha colocado. Então aqui está a alimentação, fechamento triângulo, fechamento estrela. O circuito aqui já está funcionando. Ajuste do tempo em 8 segundos. Então vamos para mais uma partida para a gente ver como que funciona. Número dos contatos. Então vamos lá. Eu preciso observar os contatos de K1. Vamos começar aqui com K1. K1 tem um contato aqui, outro contato aqui, outro contato aqui. Então se esse aqui é o primeiro contato fechado, esse aqui é o segundo contato aberto. Então tem que ser, tem que ser 22 e 23. Primeiro contato, segundo contato, terceiro contato. E aqui o quarto contato. Não temos mais K1. Vamos para K2. Então o primeiro contato que aparece aqui. K2, segundo contato. K2 está aqui, é o terceiro contato. Então não estou me preocupando aqui com o contator que eu estou usando. E aqui o quarto contato auxiliar. K3, primeiro contato. K3 não aparece mais em lugar nenhum. Aparece somente aqui, segundo contato de K3. Configuração aqui dos temporizadores, a gente vai deixar o padrão aqui do CAD-SIMUL, mas pode ser 15, 16 e 18. Para esse aqui eu vou fazer a modificação, então aqui ó, 15, 16 e 18. Então meus contatos aqui estão todos numerados, lâmpadas numeradas. Essa bolinha aqui para apagar, às vezes ela é um pouquinho complicada para apagar. Então a gente pode tentar aqui dar um zoom. Tentar dar um zoom bem legal mesmo. A gente vem aqui e vamos tentar selecionar ela. Vou tirar a lâmpada para não atrapalhar a seleção. Vou selecionar, aí vou acabar apagando os dois elementos. Vou voltar aqui. Eu posso fazer isso, né? É uma vantagem. E colocar aqui e fazer o acerto da bolinha. Aqui na parte superior a gente tinha o mesmo problema. Então vamos lá. Aqui eu consigo selecionar, consigo apagar e só preciso colocar a outra conexão. Então aqui está o nosso circuito, partida estrela triângulo. Vamos para o último teste. Se eu apertar aqui não vai funcionar, porque eu não liguei o disjuntor motor. Liguei o disjuntor motor, ligou primeiro o K2 e o temporizador, o motor parte em estrela, corrente de partida reduzida. 90% do tempo de rotor bloqueado a quente, eu faço a transição. No nosso cálculo para aquele motor, foi um cálculo de 8 segundos. Então, nosso temporizador aqui está contando 8 segundos.
Depois de 8 segundos, o que ele vai fazer? Ele vai derrubar o K2. Quando o K2 cair, vai permitir ligar aqui o K3, que é o fechamento em triângulo. Então a gente vai ver isso aqui acontecer. Aqui, fechamento em triângulo. Considerações finais desse circuito. Todo circuito que eu tenho aqui, dois contadores que não podem ligar de jeito nenhum, que no caso em conjunto, que é o K3 e o K2, eu tenho que ter aqui o intertravamento. Então isso aqui é o intertravamento delas. Ou seja, K2 bloqueia K3, K3 bloqueia K2. Então isso é o intertravamento. Essa jogada que a gente fez aqui é para a gente ter um tempo de transição entre o fechamento e a alimentação do motor. Tudo bem, pessoal? Então isso era o que a gente precisava hoje para entender um pouquinho da partida estrela-triângulo. O canal agradece a participação de vocês. Fiquem de olho em próximos vídeos e até uma próxima. Grande abraço.